assunto hoje, para a gente falar com um pouco mais de calma de Léo Jardim, né? Vamos lá. Já é uma novela que tá há um tempinho aí exibindo. Para quem não está entendendo, o Vasco ele tem feito propostas seguidamente, 3, 4, 5 propostas desde o início da temporada para a renovação do Léo Jardim. O Léo Jardim tem uma renovação automática em contrato por metade dos jogos aí da temporada do Vasco da Gama, em que ele já renovaria automaticamente caso ele cumpra, e ele vai cumprir, porque ele é o goleiro titular, até o final de 2026. Nesse momento, o contrato dele está indo até o final de 2025. E aí estava uma questão de o empresário estava pedindo um valor muito alto, muito acima do que o Vasco poderia pagar, acima de R$1 milhão, e o Vasco falou, cara, isso aí eu não vou pagar, isso aí eu não tenho condição de pagar. Só que a chegada do Admar Lopes, que é um diretor que contratou o Léo Jardim no Boa Vista e também no Lille da França, quando ele era diretor esportivo, é uma chegada que destrava um pouco essa negociação. É um cara que conhece o Léo Jardim, conhece também o empresário dele, o atual, enfim. Então, a tendência hoje, pelo que eu ouvi ontem, é o Léo Jardim vai andar. Essa foi a aspa que eu ouvi. O Léo Jardim vai andar. Ele deve renovar o contrato com o Vasco da Gama. Isso não quer dizer que o contrato de 4, de 5 anos que seja, que o Léo Jardim vai ficar aqui 5 anos. Sim. Se chegar uma proposta que seja boa para o clube e seja boa para o Léo Jardim, ele pode sair. E aqui no Vasco da Gama a gente vai entender como um sinal de respeito. Pelo menos ele está sendo honesto com o clube, está falando isso, até o papo que a gente teve com o Gerson aqui. Porque assim, gente, não adianta olhar só pelo lado do clube. O Vasco jamais pode pagar mais de R$1 milhão para um goleiro, na minha visão. Isso é muita grana para um goleiro. E se você for pegar essa posição no futebol brasileiro, ninguém ganha isso. Não tem goleiro ganhando mais de R$1 milhão no Brasil. Então assim, o Léo Jardim é muito importante para o Vasco, mas também dá para olhar para o lado do atleta de, cara, eu quero respirar novos ares, eu quero tentar outras coisas na minha carreira e tudo mais. Então assim, o cara sendo honesto e o Vasco entendendo isso, renovando o contrato, ótimo, que fique o Léo Jardim por muito tempo, porque é um goleiro de primeira prateleira no Brasil. Mas se chegar uma proposta, faz parte também. Mas sabe qual é o ponto? O Vasco busca outro goleiro e a vida é assim. O ponto pra gente chamar o break. O negócio no Brasil é que essa primeira prateleira tá cheia de gente. Tem muita gente. A gente tem uma escola de goleiro, a gente tem um mercado de gol. Toda vez surge alguém melhor. O Brazão do Santos, garoto, agarra demais. O John não surgiu. Do Vasco com o Thiago Mendes. Não chega a ser uma grande novidade assim. É um volante que o Vasco a gente nem falou disso aqui ainda, né? Buscando contratar, 33 anos. Não, a gente chegou a falar quando o Vinick estava aqui. Tá. Eu dei minha opinião e eu sou... Não é que eu seja contra, eu não gosto de falar que eu sou contra, mas eu jamais contrataria o Thiago Mendes. Ele tem 33 anos, ele está voltando de lesão grave. É um jogador que tecnicamente é indiscutível, é bom jogador. Isso aí, não estou entrando nesse ponto. A questão é, o Vasco já tem jogadores, quando eu disse aqui, baleados fisicamente. É o Jair voltando de LCA, é o Paulinho voltando de LCA, é o Hugo Moura que oscila o tempo inteiro. São jogadores que já têm uma idade mais avançada, chegando ali perto dos 30 anos. Então assim, o Vasco vai contratar outro volante de 33 anos? Eu não consigo entender como isso é um movimento correto. Agora, o que estava faltando para essa situação era acertar o tempo de contrato. O Thiago Mendes queria 2 anos e meio e o Vasco queria só 1 ano e meio, ou seja, até o final de 2026. Justamente, e aí foi o que eu ouvi de uma fonte da diretoria, para você conseguir se resguardar um pouco, no sentido de, cara, se esse cara não entregar, pelo menos o contrato dele vai até o final do ano que vem e segue a vida. Mas, repito, não seria a contratação que eu faria. Só que eu tenho certeza também que o de Fernando Diniz, por exemplo, que é um cara que gosta de recuperar jogador, gosta de confiar em jogador, que talvez não esteja tão, digamos assim, pronto para o momento, o Fernando Diniz vai pegar esse cara e vai tentar fazer ele jogar. Vou repetir aqui, o Thiago é muito bom tecnicamente. Ele sai aqui do futebol brasileiro, ele começa no Goiás, se eu não me engano, ele passa pelo São Paulo e vai muito bem. Ele vai para o futebol francês, faz boas temporadas, sendo que ele teve uma lesão grave e ele jogou pouquíssimo lá pelo Al Rayyan, se eu não me engano, que é o time do Catar. Então assim, é um jogador que eu não consigo olhar e falar assim, opa, vamos lá, essa contratação vai fazer 40, 50 jogos pelo Vasco na temporada. Eu prefiro saúde do que muitas vezes a incógnita. Muito bem, vamos beber água, são 2 litros por dia. Enquanto o Santos tenta costurar uma negociação improvável com Rafael Veiga, o Vasco da Gama aparece nos bastidores como um novo e surpreendente candidato a dar um chapéu no rival paulista. A diretoria cruzmaltina, atenta ao cenário e às dificuldades enfrentadas pelo Peixe, entrou em contato com o staff do jogador para entender as condições necessárias para uma investida mais agressiva. Com o projeto esportivo em crescimento, o Vasco enxerga em Veiga não apenas um reforço técnico de peso, mas também um nome com potencial de liderança e identidade para ser o rosto de uma nova fase do clube. Internamente, o Vasco avalia que a contratação de Rafael Veiga, embora ousada, não é inviável.
O clube conta com investidores engajados em fortalecer o elenco com nomes de impacto, especialmente após os recentes aportes da SAF. Com uma proposta estruturada, que envolve luvas atrativas, bônus por metas e até a possibilidade de adquirir parte dos direitos econômicos do atleta, o Vasco pretende mostrar ao meia que São Januário pode ser o palco ideal para a próxima etapa de sua carreira. E ao contrário do Santos, o Cruz-Maltino está disposto a negociar diretamente com o Palmeiras, propondo até jogadores na troca. Outro ponto favorável ao Vasco é a ligação que o clube vem fortalecendo com empresários ligados ao meio-campista, além da postura respeitosa que tem adotado em todas as negociações recentes. Rafael Veiga já declarou em outras oportunidades que gostaria de viver um novo desafio antes de deixar o Brasil, e o projeto vascaíno pode ser exatamente o que ele busca: protagonismo, estrutura, torcida apaixonada e uma cidade em que sua família já tem familiaridade. No cruzamento entre o sonho europeu e a realidade nacional, o Vasco quer se posicionar como a melhor alternativa de transição. Com tudo isso em jogo, o Cruz-Maltino se movimenta silenciosamente, esperando o momento certo para oficializar uma proposta e surpreender o mercado. Se conseguir tirar Veiga do Palmeiras, passando por cima do interesse do Santos, o Vasco da Gama não apenas reforça seu elenco com um dos melhores meias do país, como envia uma mensagem poderosa: o clube voltou a pensar grande. E no futebol brasileiro, quem pensa grande e age com inteligência, sempre pode roubar a cena.